Olá, eu sou o professor Marco Ramos e hoje é a nossa segunda aula no projeto Escola do Futuro. Na nossa primeira aula, se você ainda não assistiu, clique aí no canal. Nós ministramos a respeito da matéria Ciências, Ecologia e vimos o tema pH, também chamado Potencial Hidrogênio. Hoje nós estaremos dando sequência a essa aula e nós vamos ver a segunda parte dela. A todos vocês, bons estudos. Ok, essa é a nossa segunda aula dentro do projeto Escola do Futuro, aula em casa. Nós vamos abordar dentro da matéria Ciências e Ecologia a segunda parte do tema pH, também chamado Potencial Hidrogênio. Nessa aula pretendemos abordar a definição de acidez e basicidade, dando sequência já à aula anterior. Muito bem, nesta parte 2, nós vamos começar a definir algo que é muito importante quando nós falamos a respeito do pH, que é a escala onde o pH é medido. pH, como já vimos na aula anterior, é a sigla de potencial hidrogênio. E o pH é medido numa escala que vai de 0 até 14. Essa escala é dividida em duas partes. De 0 a 7, nós falamos que o pH é ácido, todas as substâncias que ao ser medida encontramos um pH de 0 a 7, essa substância é considerada ácida. Acima de 7 até 14, essa substância é considerada básica. E exatamente no valor de 7, a substância é considerada neutra. E essa escala é que é usada então para medir o pH. Nós vamos ver que também o termo pH neutro, ele se define principalmente quando a substância é igual ou próximo de um pH 7. Se for um pouquinho abaixo de 7, nós vamos dizer que essa substância é ácida. E se for um pouco acima de 7, nós vamos dizer que essa substância é alcalina ou básica. Nós podemos observar também nessa escala que ela vai mostrar de uma forma ilustrativa as substâncias que são consideradas ácidas, neutras ou básicas. Se nós olharmos no valor 7 dessa escala, nós vamos ver que logo acima nós vamos observar uma torneira mostrando que a água pura é considerada neutra, ou seja, um pH 7. Indo em direção à esquerda nessa escala, nós vamos ver o leite, que tem um pH 6,4, portanto abaixo de 7, é considerado ácido. Inclusive, quando a gente às vezes encontramos leite azedo, é sinal que essa acidez aumentou. Por isso que a substância ácida ela tem realmente sabor azedo. A água da chuva pode chegar num pH até 5,5. Portanto, como já vimos anteriormente, a chuva é ácida. Tomate tem um pH 4,5. Vinagre tem um pH 2,4. O limão, juntamente com o abacaxi, são bastante ácidos, tem um pH 2. O ácido sulfúrico usado na bateria dos carros também tem um pH 0,8, tendendo a 0, juntamente com o ácido clorídrico. Do outro lado da escala, nós vamos ver as substâncias que são consideradas básicas ou alcalinas. Estão acima do valor 7 nessa escala. A gente pode observar que o ovo, por exemplo, tem uma basicidade, um valor de pH, valor 8,5. Soda cáustica, usada muitas vezes na limpeza doméstica, tem um pH 9. Sabonete, um sabonete comum, e geralmente tem um pH no valor 10. Leite de magnésio, nós vamos falar um pouco mais sobre essa substância, tem um pH 10,5. Os alvejantes,
água sanitária tem um pH próximo de 14, portanto são bastante básico ou alcalino. E essa é a escala que a gente mede essas substâncias. Muito bem, nós podemos ver alguns exemplos de substâncias neutras, de produtos que nós compramos. Como eu disse, o detergente ele é considerado básico ou alcalino, mas nós encontramos detergente neutro. Nós vamos ver que esses valores são desejáveis, porque não vai afetar tanto o meio ambiente e também não vai deixar as mãos mais ásperas, que geralmente acontece quando a gente usa um sabonete que não tem esse cuidado, né, de ter um pH neutro. Vamos ver também, né, que shampoo, muitas vezes nós vemos no shampoo pH neutro, não sabemos o que significa isso, mas na prática é que esse pH ele foi corrigido. Geralmente o shampoo ele é básico, mas pode-se corrigir o pH para que ele tenha essa condição de neutralidade e vai ser mais benéfico, tanto para o cabelo como também para a pele. E mesmo os sabonetes líquidos, que também são considerados básicos, nós vimos lá na escala, mas eles podem ter o seu pH corrigido para que fique mais confortável e não deixe as mãos tão ácidas, ou melhor, tão ásperas, quando o pH é mais alcalino. Então, exemplo de substâncias neutras. E também um gel modelador e fixador de cabelo também pode se encontrar com pH neutro. Então, quando a gente olha uma substância onde diz que o pH está equilibrado ou neutro, é disso que nós estamos falando. Geralmente, os produtos de higiene e de limpeza têm um pH alcalino ou básico, mas esses valores podem ser corrigidos para que ele se mostre um pH neutro. E isso é desejável, porque dá melhor qualidade ao produto. Um exemplo prático disso, né, é os shampoos que são usados principalmente para crianças. Geralmente as crianças não gostam muito de tomar banho, porque já tiveram experiência de cair sabonete ou shampoo nos olhos e acaba irritando. Então por isso que começou para as crianças fabricar produtos com pH neutro. Então um shampoo com pH neutro, como o shampoo infantil, se cair nos olhos não vai dar aquela sensação de irritação que geralmente acontece no shampoo comum. E aí a criança pode tomar o banho, tendo um banho agradável, prazeroso, livre desse risco de cair nos olhos e irritar e provocar os tradicionais choros das crianças. Certo? Muito bem. Dando sequência, então, nós vamos falar agora por que o pH recebe esse nome de potencial hidrogênio único. Esse termo ele é usado porque na química o valor do pH representa, na verdade, a quantidade de moléculas de hidrogênio ou de hidroxilas que estão livres numa substância. O que é isso? O hidrogênio é o elemento químico mais comum no universo e é também o elemento químico mais simples. Então, quando nós encontramos numa substância, né, uma certa quantidade de hidrogênio livre naquela substância, é esse hidrogênio livre que vai fazer com que a substância fique ácida. Ou seja, quanto mais hidrogênio livre eu encontrar numa substância, o elemento solto nessa substância, mais ácido será essa substância. Então, na verdade, é ela que dá essa característica de acidez. No entanto, o inverso disso, que é a basicidade, isso acontece por causa de outra molécula encontrada livre na substância, que são as chamadas hidroxilas. O que são essas hidroxilas? Essas hidroxilas, na verdade, é uma molécula formada por oxigênio e hidrogênio. E ela tem essa característica também de se liberar no meio, dentro de uma substância. Quando ela é liberada, a hidroxila, aqui na fórmula OH, essa substância tende a ser alcalina, certo?
Então, por isso que é chamado potencial hidrogeniônico, porque se tiver hidrogênio livre, essas substâncias serão ácidas. Se tiver hidroxilas livres, essas substâncias serão básicas. A água pura, aqui é uma curiosidade, ela é neutra exatamente porque tem a mesma quantidade de hidrogênio e de hidroxila na sua molécula. Se nós olharmos a fórmula da água, bastante conhecida, uma vez demonstrada, nós vamos ver que ela é representada pela simbologia H2O. O que significa isso? Significa que a água é uma molécula que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se nós jogarmos uma certa quantidade de energia na molécula da água, nós podemos dissociar essas moléculas e nós vamos ver a formação da hidroxila, OH, e também do hidrogênio separado um do outro. É por isso que a água é neutra, porque a mesma quantidade de hidroxila que temos na molécula da água é a mesma quantidade de hidrogênio. Na prática, cada molécula vai neutralizar a outra. Por isso que a água pura é considerada uma substância neutra. Se nós voltarmos então agora lá à nossa escala de pH, nós vamos ver que as substâncias ácidas são aquelas que têm mais hidrogênio livre. Então, lembrando aqui na nossa escala, por que o leite é azedo? Porque vai ter ali hidrogênios livres, que vai provocar essa acidez mais forte. A mesma coisa a água da chuva, tomate, vinagre. Quanto mais hidrogênio livre, mais ácido será aquela substância. Então isso é uma definição nova, por isso que é chamado potencial hidrogeniônico. É a quantidade de hidrogênio ou hidroxila que está livre naquela substância, certo? Por outro lado, quanto mais básica é uma substância, maior a quantidade de hidroxila que se encontra livre nessa substância. Então o que nós podemos entender? Na prática, a soda cáustica, que tem um pH 9, tem mais hidroxila livre nessa substância do que um ovo. Ao mesmo tempo, a água sanitária, que tem o pH 13, tem muito mais hidroxila livre nessa substância do que tem a soda cáustica. Então, quanto maior for o valor do pH entre 7 e 14, maior será a quantidade de hidroxila livre nessa substância. Então é isso que é o pH. De 0 a 7, nós vamos encontrar hidrogênio livre. De 7 a 14, nós vamos encontrar hidroxila livre. Quanto mais hidrogênio livre, menor é o valor na escala, próximo de 1 ou 0. Quanto mais hidroxila livre, maior o valor nessa escala. Lembrando que uma hidroxila vai neutralizar uma molécula de hidrogênio. Por isso que a água, que tem essa mesma quantidade de moléculas, ela é considerada uma substância neutra. Um exemplo agora, nós vamos ver sobre substâncias básica ou alcalina. E ao mesmo tempo a definição desse termo. Que nós vamos ver uma coisa nova, que nós não tínhamos visto na aula anterior. As substâncias alcalinas, ela tem um sabor que nós chamamos de adstringente. E elas vão liberar essas moléculas de hidroxila. O que é esse valor adstringente? O valor de adstringente ele é encontrado principalmente na banana verde. Se alguém algum dia já mordeu uma banana verde, ele dá aquele gosto, é um gosto meio azedo, que dá uma sensação um pouco estranha perto da mandíbula. E é o mesmo gosto do leite de magnésio, que muitas vezes tomamos para combater a acidez. Nós vamos ver também que o vinho e a cerveja têm um valor levemente adstringente, ou seja, são substâncias básicas, né?
Então, essa definição desse sabor não é muito conhecido, mas o adstringente, na prática, é o inverso da acidez. Não é muito percebido, geralmente não nos alimentamos com alimentos ricos nesse sabor, mas a gente encontra em algumas substâncias que nós usamos, ou até no caso aí da banana verde. Quiser saber qual que é o gosto, pega uma banana verde, né? Procure morder, não precisa engolir, mas vai perceber esse gosto bem característico. Ele assemelha ao amargo, mas não é bem amargo. É um valor diferenciado. Muito bem. Essas definições, ela nos ajuda a definir e conhecer também a ação dela. Por exemplo, os antiácidos. Nós vamos ver que um antiácido não é muito usado pelo sabor desagradável, mas o leite de magnésio, como nós mencionamos. E como é que eles funcionam? Eles vão exatamente neutralizar a acidez estomacal. Por que ela vai neutralizar? Porque as substâncias alcalinas, elas têm essa hidroxila que está solta no meio. E elas vão reagir com o hidrogênio, que é o que causa acidez na substância, no caso do nosso estômago, e vai neutralizar essa acidez por essa ação, certo? Então, por isso que os antiácidos funcionam assim. O objetivo deles é neutralizar a acidez dessa forma. A gente pode dar uma olhada nesse gráfico ainda, como os antiácidos funcionam de uma forma mais elaborada. Nós vamos ver que uma molécula de hidrogênio, ela vai reagir com uma molécula, né, da hidroxila, e o resultado vai ser água. Isso acontece quando nós colocamos um ácido juntamente com uma base. Aí no exemplo um pouco mais claro, né? Na verdade, quando se usa uma substância ácida com uma substância básica, nós vamos ter como resultado a água, que é a ação ali daquelas duas moléculas, do hidrogênio com a hidroxila, e nós vamos ter também, como exemplo aqui, o sal, né? Também chamado de cloreto de sódio. Então, exemplo, o nosso estômago, ele tem uma acidez provocada pelo ácido clorídrico. Se nós tomarmos o hidróxido de sódio, não é? ou mesmo reagirmos o hidróxido de sódio, nós vamos ter como resultado água e cloreto de sódio, também chamado sal de cozinha, certo? É a reação básica que a gente pode observar numa substância quando se reage ácido e base. Vamos ver ainda um outro exemplo, com uma expressão nova aqui chamada calagem. O que é a calagem, né? É o processo pelo qual a acidez da terra é neutralizada pela ação do cal. Como a gente viu anteriormente, a chuva é ácida. Então, na prática, a terra começa também a ficar ácida. E isso prejudica o plantio. Dependendo daquilo que a gente vai plantar, provavelmente não vai se desenvolver como se deseja. Para que isso não aconteça, você primeiro tem que fazer o que nós chamamos de calagem. Colocar o cal na terra, e o cal é uma substância alcalina ou básica. Ela vai reagir com a acidez do solo e vai neutralizar esse solo. Pronto, aí o solo está pronto para ser plantado, para ser trabalhado nele. Então, nós vemos que o pH ele está presente em toda a área da natureza, e nós temos recursos e formas de trabalhar com ele, desde que conheçamos bem a função de cada uma dessas substâncias. Então, por exemplo, o plantio de eucalipto. O eucalipto ele não pode encontrar uma terra ácida, ele precisa, é desejável que a terra seja neutra, até mesmo um pouco básica. Então, geralmente, quando se vai plantar eucalipto, pelo sim, pelo não, já se joga cal na terra, e a gente vai ver essa planta se desenvolver bem rapidamente,
cresce bastante, certo? Muito bem, então, de um modo geral, a nossa aula ela se resume nisso hoje, acerca da acidez e da basicidade e como que essas substâncias reagem entre si. Para isso ficar gravado, nós vamos agora fazer um pequeno resumo daquilo que nós vimos. E é isso que a gente vai estar cobrando nas avaliações. Então, primeiro, resumo da aula. A escala de pH ela é medida de 0 até 14. Segundo, lembrando que abaixo de 7 até 0, o pH é considerado ácido. Todas as substâncias ácidas têm um pH que vai de 7 até 0. 3. Acima de 7 até 14, o pH é considerado básico. Todas as substâncias acima de 7 são substâncias básicas. O pH 7 é considerado neutro. Então, quando uma substância tem o pH 7, ela tem essa condição de neutralidade. A água pura, ela é considerada neutra, não é? Limão, tomate, vinagre são exemplos de substâncias ácidas, cujo pH sempre vai ser abaixo de 7. 6. Sabonete, alvejante, leite de magnésio são exemplos de substâncias básicas que terão pH sempre acima de 7. A água, como já foi mencionado, tem o pH 7 e é considerada neutra, água pura. Shampoo e produtos de higiene pessoais são desejáveis com pH neutro, isso é, igual a 7. Para quê? Para não danificar a pele e também não irritar os olhos. O que acontece geralmente, se preocupa no shampoo que é usado para criança, porque se cair nos olhos vai causar aquela irritação. Então, shampoo para criança principalmente tem que ter um pH neutro, ou seja, pH igual a 7. 10. O pH é a medida da quantidade de hidrogênio ou de hidroxila livre em uma substância. Na verdade, o que nós estamos medindo com o pH é a quantidade de hidrogênio ou de hidroxila que se encontra livre numa determinada substância. O hidrogênio é o elemento mais simples e comum no universo. O Sol, por exemplo, ele é formado de hidrogênio e de hélio. As estrelas, nós vamos encontrar uma grande quantidade de hidrogênio e também no nosso planeta. Mas é a substância mais simples. Na tabela periódica, ela tem o valor 1. É o primeiro dos elementos químicos que nós vamos encontrar na tabela periódica. A hidroxila já não é um elemento químico. A gente considera uma molécula. Por quê? Porque é formado por dois elementos químicos. O oxigênio e o hidrogênio. 13. A água pura tem o pH neutro, porque a quantidade de hidrogênio e de hidroxila, OH, são exatamente iguais, ou seja, uma anula a outra. 14. Quanto mais ácido é uma substância, mais hidrogênio livre, H, se encontra nela. Então, se uma substância é bastante ácida, nós vamos encontrar uma grande quantidade de hidrogênio livre nela. 15. Quanto mais básica é uma substância, maior a quantidade de hidroxila que nós vamos também encontrar nessa substância. Lembrando que uma substância é básica do valor de acima de 7 até 14. 16. As substâncias básicas têm sabor adstringente, certo? Aquele sabor característico das substâncias adstringentes. O sabor adstringente assemelha-se a um amargo, mas um amargo mais intenso. E a gente consegue observar esse sabor principalmente na banana verde e também no leite de magnésio, que muitas vezes é usado para combater a acidez estomacal. Aquele gosto, aquela sensação que a gente tem próximo da articulação
da boca, é a característica desse sabor chamado adstringente. 19. As bases são antiácidos, pois funcionam neutralizando o hidrogênio livre na substância com a hidroxila, sendo como resultado desta reação água e sal, que não vai nos trazer problema nenhum, né? Então, o estômago está ácido, quando eu tomo um antiácido, lá no nosso estômago ele vai reagir com aquelas condições ácidas e vai ter como resultado água, que não vai nos trazer nenhum problema nenhum, e sais, que também não vai nos trazer maiores problemas. O objetivo de neutralizar aquela acidez foi alcançado quando nós tomamos um antiácido. E por fim, concluindo o que nós vimos na nossa aula, calagem, né? Uma expressão pela qual nós definimos quando usamos cal para combater a acidez comum, né, nos solos, principalmente aqueles que nós desejamos fazer um plantio. O cal vai combater a acidez deste solo, já que ele é uma substância básica, certo? Então, este é o tema que nós queríamos abordar dentro do nosso projeto Escola do Futuro. Esperamos que você possa ter um bom aproveitamento, alcançado um pouco mais conhecimento com essas explanações, e agora queremos lembrar que estará disponível também no site da escola a nossa prova online, baseado naquilo que foi abordado e ensinado nessa aula. Então procure também responder esta aula online. Se for preciso, assista mais uma vez este vídeo. Então, a todos, uma boa aula e boas atividades. Até a próxima. Ok, essa foi então a nossa segunda aula, dentro do tema Ecologia, Ciências, pH. Espero que você tenha tido um bom aproveitamento. Agora não esqueça, após esse vídeo, você deve responder a prova online que estará disponível no site. Procure responder esta prova no tempo e no horário pré-determinado. Bons estudos!